Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Maíra, professora da Estácio de Ribeirão Preto. Gostaria desde já de mandar um abraço, um grande beijo para os meus alunos de Direito Civil, de Civil 1 aqui da Estácio de Ribeirão e deixar aquele abraço para São Paulo, né, de onde eu vim recentemente, a professora Juliana, a professora Roberta e todos os seus alunos. Aos demais, né, vamos aproveitar a nossa aula, são 45 minutos, vamos acordar, dar uma sacudida. Direito Civil 1 tem bastante coisa para ser falada, né, nessa aula, vamos tentar esgotar todas as aulas até a aula de Direito Civil 6. Peço apenas, né, nós temos aqui o professor Rafael, que é o nosso mediador. Caso eu esteja falando bem rápido, fale para eu falar um pouquinho mais devagar, que eu desacelero aqui com vocês. Vamos verificar a nossa matéria de hoje, né? Vamos tratar aqui rapidamente sobre o Código Civil Brasileiro, entrar na parte, né, mais grossa do direito civil, que é pessoa natural, personalidade, capacidade, elementos individualizadores como o nome, o estado da pessoa, seu domicílio, fim da personalidade, direito da personalidade e, por fim, pessoa jurídica. Vamos dar início, então, aos nossos estudos. Direito civil, direito que regula as relações entre os indivíduos, né? Matéria extremamente importante. Eu aqui faço uma brincadeira com os demais colegas das outras disciplinas, mandando um beijinho para todos eles, porque você pode até dizer que não gosta de direito civil, mas fato é que você nasce. Antes de nascer, é o direito, é a norma que tutela a sua vida como nascituro, certo? É aquela que estará em toda a sua vida e para além da sua morte. Então você pode não gostar até hoje, mas a partir de hoje você vai ter uma atenção especial com essa disciplina. Como verificamos aqui, são normas gerais, como a de hermenêutica, relativas à prova, né? Prescrição e decadência, responsabilidade civil, toda a matéria, toda a disciplina que permeiam também os outros ramos do direito. Então, um beijinho aqui para todos os outros colegas das outras disciplinas que estarão hoje aqui com vocês, né, nesse Prepara AV1. Rapidamente, um comparativo entre o Código Civil de 16 e o Código Civil de 2002. Eu não vou falar tudo que está escrito aqui no nosso slide, porque esse slide estará à disposição dos senhores, mas simplesmente fazendo, para entrarmos na nossa norma, temos que lembrar um pouquinho como se deu, né? Como surgiu o direito civil aqui no Brasil. Há de ser lembrado que o nosso primeiro código entrou em vigor em 1917, depois de um ano de vacatio legis, certo? É uma lei, portanto, de 1º de janeiro de 1916. E os senhores já devem saber que essa lei, ela veio com 90 anos de atraso. Até 1917, a norma que imperava aqui no Brasil eram as ordenações filipinas, né? Lei, portanto, de Portugal. Nossa primeira Constituição Federal de 1824 já previa a necessidade de uma norma civil, norma que regulamentasse a relação entre os indivíduos, a relação entre pessoas, né? E somente em janeiro de 1916 é que é publicada esse nosso Código Civil, como dito, com 90 anos, mais de 90 anos de atraso, o que traz aí um texto ainda que novo, né, para aquela sociedade daquela época, mas um pouco velho em relação ao que já se verificava no seu cotidiano. Era dividido, né, tinha 1.807 artigos, dividido em parte geral e parte especial. E a parte especial do nosso código vem direito de família, direito das coisas, direito das obrigações e direito das sucessões nessa ordem. Era um código que tinha como base, né, o código francês, né, napoleônico, portanto, e também o BGB alemão, basicamente em relação à sua estrutura. É um código que refletia o pensamento do final do século XIX, né? Um período do liberalismo e, portanto, ele vinha baseado no individualismo, o homem como centro de todas as coisas, como centro de todo o direito, o que acarretava muitas vezes, né, na liberdade absoluta desses proprietários, donos de terras, né, de poderem exercer com liberdade o seu direito de propriedade.
Direito esse que vocês já sabem que há uma limitação hoje em dia, né? E a limitação se encontra exatamente na função social desse direito. Quando a gente fala que ele também estava baseado não só no patrimônio, mas em relação aos negócios jurídicos, em relação aos contratos, nós tínhamos uma liberdade contratual, ou seja, aquilo que era pactuado era lei, fazia-se lei entre as partes, não havia o porquê, se uma vez você assinou um contrato com outra pessoa, celebrou um negócio jurídico com outra pessoa, você tinha conhecimento de todas as cláusulas. Você teria dado, portanto, a sua anuência em relação àquele contrato. Então, você não tinha como alterar após a assinatura ou a celebração daquele negócio jurídico. E nós já sabemos também que hoje não é bem assim, né, que acontece na realidade. Então, era um código com uma visão extremamente machista, porque era feita para homens, né? Então, logo no seu artigo 1º, ele via dizendo que era o homem sujeito de direitos e de obrigações. Hoje nós temos, né, que são pessoas sujeitos, portanto, de adquirir direitos e deveres também. Então, ele era diretamente ligado aos homens que tinham patrimônio. Então, era feito para homens ricos. O Código Civil ainda, né, aqui já fazendo, ainda não, perdão, mas já fazendo a comparação com o Código Civil de 2002, que o nosso tempo é curto, ele entra em vigor após 35 anos da nomeação, né, que foi feita de uma comissão para rever a lei que até então imperava aqui no Brasil, que era o Código Civil de 16. Este Código Civil de 16, ao longo do seu tempo, né, do seu tempo de vigência, ele foi sendo fragmentado por outras leis especiais. Lei, por exemplo, como o ECA, né, como a lei do divórcio, por exemplo, também, eu posso dizer, Código de Defesa do Consumidor, e mais ainda, em relação à nossa Constituição Federal de 88. Então era urgente, né? Havia uma extrema necessidade de uma revisão de toda a matéria, né, de direito civil, de toda a lei que estava inserida, portanto, dentro daquela codificação específica. Porque ao invés de utilizarmos o Código Civil, né, como uma premissa maior, utilizávamos primeiro as leis especiais e depois olhávamos dentro do Código Civil para verificar o que tinha restado, o que ainda tinha eficácia dentro daquela lei anterior. Com essa necessidade, portanto, desde 1967, uma comissão chefiada por Miguel Reale, né, é nomeada para fazer essa revisão do nosso código. E o código, né, que hoje nós utilizamos entra em vigor em 2003. É o Código Civil de 2002, né, com um período de vacatio legis de 1 ano e que vai entrar em vigor, portanto, somente em 2003. Se pararmos para pensar, ontem, né, nós estamos aqui em 2018, temos aí 15 anos de vigência, por exemplo, do nosso Código Civil de 2002. Código esse que afasta essa visão individualista, essa visão do individualismo e a necessidade maior de se olhar o todo, de se olhar ao entorno, de se verificar, portanto, a sociedade, a função social que é trazida por todos os seus institutos, né, elencados nessa nova lei. Temos, portanto, aqui, né, que este Código novo unifica o direito das obrigações, traz para dentro, né, desta lei o direito de empresa, que até então era tratado no Código Comercial, ainda em vigor, mas grande parte dele, né, migrou para dentro do nosso Código Civil, excluiu matérias de direito processual, a não ser aquelas diretamente ligadas ao direito material. E o mais importante de tudo, né? Temos aqui que afasta a concepção individualista, como já dito, para seguir uma orientação compatível com a socialização do direito contemporâneo, com vistas à dignidade da pessoa humana. Então, este Código Civil de 2002, ele já traz, né, já reflete, né, aquilo que está disciplinado na nossa lei maior,
aquilo que está disciplinado na nossa Constituição Federal. E ele, para que não se torne obsoleto tão rapidamente, né, pela dinâmica social, pela modificação da própria sociedade, ele vem com base, né, em cláusulas gerais. E o que são as cláusulas gerais? As cláusulas gerais, né, como dito, são janelas abertas, né, deixadas para o julgador. O julgador hoje, né, o Estado, na figura do juiz, portanto, ao receber um caso concreto em que ele tem que aplicar a lei a este caso, ele vai observar qual é o mais próximo da justiça, o que ele vai aplicar para aquele caso específico, levando em consideração que o nosso código é permeado por cláusulas gerais. Cláusula geral, por exemplo, como o Instituto da Boa-Fé, como princípio da boa-fé, como a probidade. Então, para cada caso, existirá uma análise específica. Traz como princípio básico, né, ou princípios básicos, a socialidade, a eticidade e a operabilidade. Em todo o curso de vocês, desde o Direito Civil 1 até o Direito Civil 6, passando inclusive pela responsabilidade civil e o Código de Defesa do Consumidor, serão lembrados esses princípios que vocês estão tendo na parte geral do Código Civil. Então, o primeiro dele, socialidade. Há uma prevalência dos valores coletivos sobre os individuais. Isso fica muito claro quando vocês forem estudar, por exemplo, contratos, né? Quando nós vamos verificar, né, que aquela liberdade contratual, né, aquela autonomia privada deve se atentar à função social do contrato. Temos, por exemplo, os contratos de adesão, em que você, para aderir a algum serviço necessário, né, ou essencial para a sua pessoa, você assina sem que possa discutir, por exemplo, a cláusula daquele contrato. Anterior ao Código Civil de 2002, era quase impossível, não era impossível, você conseguia afastar aquelas cláusulas que você livremente deu a sua anuência. Hoje nós já temos aí, né, que em contratos de adesão há uma grande possibilidade, né, de se anular determinadas cláusulas quando não se anula o contrato por inteiro. Temos, por exemplo, quando vocês estudarem direitos reais, função social da posse e função social da propriedade. E é um exemplo que eu dou clássico, né, para todas as minhas turmas, desde Civil 1, e quando eu retomo a matéria em Direito Civil 4, lá em Direito das Coisas, Direitos Reais, portanto, um exemplo, você na sua casa, né, onde você acha que tem plena liberdade de fazer o que bem entender, porque a propriedade é sua e lá dentro ninguém pode interferir. Se você tem uma piscina em sua casa e que você não conserva adequadamente, e ali começa a ter depósitos de água, né, seja água limpa, seja água suja, e que, portanto, pode gerar ou já chega a gerar um foco de mosquitos, portanto, transmissores de doença, você acha mesmo que vai ficar livre de algum tipo de punição porque a piscina está dentro da sua casa? Claro que não. O poder público vai entrar na sua casa, né? Ele terá ali um mandato, né, em que ele entrará na sua casa caso haja uma denúncia ou uma necessidade de se verificar aquela região e, olhando, né, a má conservação da sua propriedade, você será punido, haverá sanção em relação a isso. Mesma coisa, quando você tem uma propriedade, você não cuida adequadamente dela, você não vai lá, não toma conta, não coloca ninguém para conservar a sua propriedade. Outra pessoa pode passar a se utilizar dela, não só bens imóveis, mas como bens móveis também. Mas vamos imaginar a casa. Você não visita a sua casa, você não passa na sua casa, você não aluga a sua casa, não empresta para ninguém. E aquele imóvel vai ficando. E ninguém enxerga, né, isso, que tem alguma pessoa tomando conta. Uma outra pessoa, mesmo sabendo que aquela coisa tem dono, né, pode começar a utilizar aquela propriedade. E é o que a gente chama de posse. E se ela tiver o interesse de ser dono daquela coisa, é a posse que vocês vão aprender posteriormente em outra matéria, a posse ad uso capione. E, portanto, você
muito provavelmente, né, perderá esta propriedade pela falta de utilização e conservação da coisa. Ou melhor, pela utilização de outra pessoa. Então fique atento, né? Hoje o princípio da socialidade vai ser verificado a função social de cada coisa. Se a sua casa não serve para a sua moradia, para que você venha colher frutos, por exemplo, com contrato de locação, ou que simplesmente você possa dispor para alguém que você goste, um amigo, um conhecido, outra pessoa pode usar no seu lugar. Então fique atento com a função social, que muitas vezes será falada durante todo o seu curso de direito e para muito além. Eticidade. Funda-se no valor da pessoa humana, na busca de uma solução mais justa e equitativa. Aqui, por exemplo, na eticidade, vocês vão verificar, principalmente na matéria de obrigações e contratos, o princípio da boa-fé, né? Que traz com ele alguns deveres anexos, como probidade, lealdade, entre outros mais, que deixa para a matéria de contratos, né? Informação, direito de informação. Tudo isso permeia hoje o nosso direito civil. Conduta ética acima de tudo. E operabilidade, não legislar em abstrato, não fazer leis em abstratos, né? Legislar para pessoas, que são os sujeitos desse direito. Então, você tem uma lei hoje que pode ser, né, que é mais compreensível a quem ela deve atingir. Podemos falar, inclusive, que de uma linguagem um pouco menos rebuscada. Claro, cada ciência tem a sua linguagem própria. Então, vocês podem estar falando, uma professora já falou aqui só aqui algumas palavras que eu nunca vi na minha vida. E vamos falar muito mais. Vamos falar até o final do curso de vocês, certo? Mas fato é que a operabilidade vem trazendo um direito mais próximo daquele a qual ele se destina. Tá? Então, nós temos, né, o Código Civil nos traz, por exemplo, uma discussão que se tinha muito no Código anterior, o que era prescrição e o que era decadência. Hoje, em caráter ainda didático, existe sim essa discussão, mas a gente já sabe exatamente quando se aplica a prescrição e a decadência, porque o Código veio e trouxe para a gente esta facilidade, dizendo que é prazo prescricional tais casos, né? Corre decadência, prazo decadencial em tais casos. Então vem com uma linguagem mais fácil, mais próxima de quem, né, vai se utilizar desse direito e daquele que precisa do direito, que é a pessoa. Direito civil constitucional e sua eficácia horizontal. Nós temos hoje uma Constituição relacionada ao nosso direito privado, se assim ainda podemos chamar o direito civil como direito privado, essa dicotomia de direito público e direito privado. Nós não temos uma Constituição Federal que hoje reina sozinha, absoluta, com uma coroa em sua cabeça no topo de uma pirâmide. Nós temos como se fosse um sistema solar. Nós temos no centro, né, a nossa Constituição Federal e ao entorno dessa Constituição as nossas leis, os nossos códigos, portanto. E nós temos o Código Civil, o que significa dizer que a eficácia da Constituição Federal, ela é o quê? Horizontal. Ela entra em todos os pontos, ela permeia todos os pontos do direito civil, do nosso direito privado. Há de se falar, por exemplo, na matéria de direito de família, né? Conceito de família, assim a gente pode falar, está lá na Constituição Federal. E aí nós vamos até o nosso Código Civil e vamos verificar, né, especificamente sobre essa matéria, o que a nossa legislação, o que a nossa lei civil vai nos passar. Então a Constituição Federal não é mais supletiva, ela não está afastada, ela está em toda parte do direito civil. Logo nessa primeira parte da nossa aula, que muito provavelmente eu vou falar aqui com vocês, estou vendo ali a hora, né, passa muito rápido, 45 minutos, eles passam voando, nós temos a questão dos direitos da personalidade, que vão trazer para dentro do direito civil e desse novo código, porque isso não existia no Código Civil anterior, a questão da dignidade da pessoa humana, levando em consideração a sua saúde, né, a sua integridade física, psíquica e moral. Então, dignidade, voltando aqui, dignidade da pessoa humana, solidariedade social e princípio da isonomia.
Personalidade jurídica. Vamos entrar então agora logo no primeiro artigo do Código Civil, passando já para uma outra aula que vocês tiveram com os professores, respectivos professores. Personalidade jurídica, logo lá no artigo 1º do Código Civil. Aptidão genérica para adquirir direito e contrair o quê? Obrigações, contrair deveres também. Teoria concepcionista e natalista. A partir do artigo 2º, nós temos ali a questão que trata, né? A personalidade, ela começa quando? A teoria adaptada, segundo consta, né, por alguns ainda doutrinadores, a teoria adaptada para o nosso Código Civil é a teoria o quê? Natalista, tem que nascer com vida para ser sujeito de direito. Tem que respirar. Estamos falando da pessoa natural, né? A pessoa jurídica também tem personalidade. Mas a pessoa natural precisa nascer com vida. Só que a lei resguarda, põe a salvo alguns direitos do nascituro, o que leva também à compreensão da teoria concepcionista. Eu posso me arriscar em dizer que, na verdade, hoje o que mais se verifica é a teoria concepcionista. Se nós olharmos, por exemplo, né, a lei de biossegurança, que quando trata dos embriões, ele trata em relação aos genitores, ou seja, aos pais daquele embrião. Então, eu posso dizer que o embrião é uma pessoa. Para a maioria, não. Se você tiver que fazer um concurso público, né, como eu falo para os meus alunos, matéria múltipla escolha, onde você não pode discorrer a respeito do assunto, vá na teoria o quê? Natalista, que é o que se compreende pela maioria da doutrina, que é adaptada para o nosso Código Civil. Há necessidade de nascer com vida, respirar, portanto, encher os seus pulmões para que você adquira direito e obrigações. Mas, para muitos, né, o nascituro já poderia ser, né, enquadrado como pessoa. Então, cuidado com relação à teoria natalista e à teoria concepcionista. Eu sempre peço aos meus alunos para fazerem, né, um trabalho que trata dos direitos dos embriões. Não do embrião em si, mas se aquele embrião se desenvolve posteriormente no útero de uma mulher, porque por enquanto ainda há necessidade do útero de uma mulher, ele vai ter direitos sucessórios se o seu pai já faleceu, se sua mãe já faleceu, sim, porque ele pode ser gerado na barriga de uma outra pessoa que não aquela doadora daquele óvulo, né? É óbvio. Então eu deixo essa pergunta para vocês, que a gente tenta desvendar na matéria de quê? Direito Civil 6. Então nós já temos, em relação à teoria concepcionista, por exemplo, o seguro DPVAT, quando uma mulher sofre um acidente e ela está grávida e ela vem perder essa criança. Ela tem direito ao seguro DPVAT pela morte, né, daquele nascituro? Sim, ela tem direito. Isso já é pacificado no nosso ordenamento, o que indica dizer que a teoria adaptada para esse caso é a teoria o quê? Concepcionista. Professora, você está falando muito rápido, falou de nascituro. Quem é o nascituro? Nascituro é aquele que está na barriga de uma mulher. Vamos falar dessa forma. Para quem entende que o embrião tem personalidade, eles vão dizer que lá também há um nascituro, ok? Mas cuidado, hoje, né, para a nossa prova, vamos falar que nascituro é aquele ser que está intrauterino, já está, portanto, dentro do útero de uma mulher, se desenvolvendo para o seu nascimento, tá? E o natimorto, professora? Natimorto é aquele ou que morre ainda no barriga da mulher, ou que chega, né, a ocorrer o parto por algum motivo, ou de emergência, ou ocorre no tempo adequado, mas ele nasce o quê? Morto, não chega a respirar. Então, se aquele ser não respira, não enche os seus pulmões de ar, ele não adquiriu direitos nem obrigações. Isso tem reflexo direto na matéria de direito das sucessões, ok? Se ele nasce e não respirou, ele não adquiriu o quê? O direito à herança, né, dos seus pais, portanto. E ele também, se não teve vida, ele não vai passar direito para os seus sucessores, ok? Mas se ele respirou e na sequência veio a falecer, vamos imaginar que, portanto, né, naquele acidente de carro morre o pai e depois essa mulher grávida vem a ter um filho e ele chega a respirar, significa que esse filho adquiriu a sua cota-parte da herança e uma vez morrendo, essa cota-parte da herança vai subir para sua mãe, caso ela tenha ficado viva. Ou naquela ordem de vocação hereditária, que também muito mais para frente vocês vão aprender sobre os herdeiros legítimos, tá? Capacidade. Então, logo na sequência, nós temos o artigo 2º, que vai tratar de capacidade. Capacidade é uma limitação dessa aptidão genérica de adquirir direito.
tá? É uma medida. Seria uma medida dessa personalidade. E vocês aprenderam no curso de vocês que existem dois tipos: capacidade de direito e capacidade de gozo. Ou capacidade de gozo. Significam significam a mesma coisa. E capacidade de fato ou exercício. Quem é que tem capacidade de direito ou de gozo? Todas as pessoas. Todos aqueles que nascem com vida, portanto. Então, quem tem personalidade tem capacidade de direito ou de gozo, né? Mas é o que a gente chama, a princípio, de capacidade limitada. Vamos compreender o outro. Quando eu falo de capacidade de fato ou capacidade de exercício, há de se observar os artigos, né, 3º e 4º do Código Civil. Para exercitar todos os atos da vida civil, há necessidade, por exemplo, de se ter, né, uma compreensão dos atos a serem praticados e uma idade estipulada pela lei. A maioridade civil, portanto, na nossa legislação civil, se dá com 18 anos. Antes, porém, de 18 anos, você pode ter esta capacidade limitada, havendo necessidade de um assistente ou a necessidade de um representante. Professora, quando eu preciso de um representante? Quando você, por exemplo, tem menos de quantos anos? Menos de 16 anos. Então você tem o quê? A incapacidade absoluta para praticar os atos da vida civil, há necessidade de ser representado por alguma pessoa. Veja, você não manifesta sua vontade. Sua vontade, a princípio, ela não é relevante. A pessoa que pratica em seu nome é que vai, portanto, exprimir esta vontade. E veja, é a vontade em relação àquele que tem o direito, e não é ela, não é o que eu quero. É o que esta pessoa que tem menos de 16 anos precisaria. Então, cuidado com isso. E a assistência? A assistência se dá para os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes estão ali no artigo 4º. Cuidado, que se você está com um código antigo, se você está com um livro de algum colega, um livro de um parente que já se formou em direito, muito provavelmente estará errado. Hoje, absolutamente incapaz, e essa alteração se deu, né, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu coloco aqui para vocês, né, projetado, portanto, Lei 13.146. Hoje só é absolutamente incapaz menores de 16 anos. Acima de 16 até 17 anos, eles são considerados relativamente incapazes. E ali dentro nós temos outras pessoas, né? Os ébrios habituais, aqueles que por causa transitória ou permanente, né, não têm o discernimento para poder exercer essas atividades da vida civil. Nós temos os pródigos, cuidado com os pródigos, porque o pródigo ele só é considerado relativamente incapaz em relação à disposição do seu patrimônio. O pródigo pode casar e ele pode escolher qual é o regime de bens do seu casamento, não há problema nenhum. Agora, em relação à doação, à compra e venda, esse não. Ele vai necessitar de um assistente. E no caso do assistente, como se dá? Aquele relativamente incapaz manifesta a sua vontade e o outro ratifica esta vontade. Então, cuidado. No absolutamente incapaz, ele não manifesta. Quem vai fazer por ele é quem? É o seu representante, tá? E entre 16 e 17 anos, ou naqueles casos estipulados no artigo 4º do Código Civil, nós temos aí os assistentes. A pessoa relativamente incapaz manifesta e o outro vai lá e ratifica aquele ato. Cuidado que quando praticado por absolutamente incapazes, né, se falta algum desses requisitos, o negócio jurídico pode ser considerado nulo, nulidade absoluta, com efeitos ex tunc. Mais à frente, na matéria da V2, nós vamos falar de negócios jurídicos e os defeitos do negócio jurídico também celebrado. Lembrando, isso aqui é uma revisão, é algo muito rápido, não dá para entrar em todos os detalhes da matéria. Então, fique atento com o seu professor e atento à matéria. Não deixe de ler a doutrina, né? E o nosso material didático também. Então, incapacidade, só aqui colocando, absoluta, menores de 16 anos, relativa, né? Ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos.
Cuidado com os índios. Tem legislação própria relacionada aos índios, tá ok? Estatuto do Índio, fiquem atentos com isso também. E eu disse atenção com material velho, com código velho, porque houve alteração dessa parte do direito civil e hoje o rol dos relativamente incapazes, ele aumenta, ele abarca questões que estavam antes no código ainda de 2002, mas em 2015, né, ainda constava no absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz hoje, a princípio, são só os menores de 16 anos. Ou caso haja necessidade de uma interdição, né, uma pessoa maior, portanto, de idade, que precise, né, de um processo de interdição, com um laudo médico especificando por que ele não tem discernimento, né, para agir sozinho, aí sim você pode incluir no rol dos absolutamente incapazes, mas só nesse caso em específico. Modos de suprimento da incapacidade. Então, você supre a incapacidade com a representação e com a assistência. Então, o menor não pode fazer nada, não pode comprar nada, não pode ter imóveis no seu nome, não pode vender imóveis, não pode ter um carro, não pode ter nada do seu nome? Pode, mas ele vai precisar do representante. E entre 16 e 18 anos, como dito, vai precisar do seu assistente. Fim da incapacidade. Quando cessa essa incapacidade? Ela cessa, está ali no artigo 5º, com a maioridade, por óbvio. Se não tem nenhum problema de discernimento, se você conhece, sabe praticar os atos da vida civil, o Código nos traz a maioridade com 18 anos. Mas tem, né, a emancipação. E a emancipação, ela se dá de forma voluntária, judicial ou legal. Lembrando, emancipação voluntária, aquela realizada pelos pais, a necessidade dos dois pais para tal. Se não existe um ou se não sabe, né, se não consegue encontrar um deles, então pode-se pedir ao juiz que tão somente aquele que está com o menor, né, pratique essa emancipação. Então, quando não tem um pai, ela passa de voluntário, um pai ou uma mãe, tá? Um dos dois genitores, ela passa de voluntária para judicial, porque isso haverá necessidade, neste caso, né, de autorização do juiz para tanto. Judicial. A judicial é aquela realizada pelos tutores. Quando, portanto, não são os genitores, há tutores, né, em relação àquele menor, ele há de pedir ao juiz esta autorização de emancipação. E haverá de ser feito prova de que aquela pessoa consegue se manter sozinha, né? Tem condições de existir sem a necessidade desse poder, desse tutor, ratificando todos os seus atos. E a legal? A legal também está descrita ali, né, no artigo 5º. Nós temos, por exemplo, aquele que casa. A partir dos 16 anos, você pode casar. E você, para casar, lá na matéria de direito de família, você vai aprender que para casar, quando você for menor de 18 anos, haverá a necessidade de autorização dos pais. Esta autorização não é a emancipação. É simplesmente a autorização para casar. O ato do casamento já traz para aquele sujeito o quê? A emancipação legal. Professor, e depois? Se ele, na verdade, se divorcia, se ele se separa? Cuidado que a emancipação ela é irrevogável, tá? Ela é irretratável. Então, uma vez emancipado, aquele sujeito será considerado como absolutamente capaz, plenamente capaz, não haverá mais nenhuma limitação. Existem mais alguns casos, deem uma olhadinha lá. Cuidado com relação à colação de grau, tá? Em nível superior. Colação de grau é quando você acaba a sua faculdade de Direito e vai lá e assina o livro de ata, de colação. Aquilo é colação de grau. A festinha que muitas vezes vocês fazem antes da colação de grau, aquilo ali não é emancipação. Agora eu te pergunto, dificilmente, não é impossível, uma pessoa consegue colar grau com menos de 18 anos. Mas o código prevê o seguinte, caso ele chegue ao final do curso, certo? Ele pode colar grau e ele estará devidamente o quê? Emancipado. Então, cuidado com aquele rol, né, que não vai dar tempo da gente falar todos eles aqui, da emancipação legal. Em regra, a emancipação é a partir dos 16 anos. Então, são sujeitos com 16 até 17 anos, porque com 18 não precisa ser mais emancipado, ok? Mais uma coisa, cuidado com a emancipação. Ela traz alguns casos, alguns atos poderão ser praticados com ele.
Professor, eu me casei com 16 anos, estou emancipada, quero tirar a carteira, mas o Detran não deixa. Claro, existe legislação específica que para dirigir você tem que ter quanto? 18 anos. Então não vá brigar com o Detran porque você está emancipado. Existe lei específica, lei especial que vai tratar desse assunto. E não é a sua emancipação que vai fazer você tirar uma carteira com 16 anos. Fim da personalidade. O fim da personalidade ele se dá com a morte real, morte presumida ou comoriência. Morte real é aquela que tem corpo e que, portanto, o médico consegue atestar, dar o atestado de óbito e, portanto, a data, né, e o provável hora, se for possível, do falecimento daquela pessoa. Qual a importância disso? A importância é o seguinte: é desde o momento da morte, é com o evento morte, que abre-se a sucessão daquela pessoa, caso ela tenha deixado algum patrimônio. Então é por óbvio que eu preciso saber qual foi o dia da morte dela, para eu saber se os seus sucessores podem, portanto, já estarem na posse e na propriedade daquele patrimônio deixado por aquela pessoa. Então, há de se ter a relevância, sim, da data da morte. Então, toda vez que você tem um corpo, nós vamos falar que esta morte é a morte real. Morte presumida pode ser com ou sem declaração de ausência. Quando a morte presumida será sem declaração de ausência? Quando aquela pessoa estiver em risco de vida, numa situação que colocava sua vida em risco e posteriormente ela desapareceu. Vamos imaginar que tem alguém hoje trabalhando num determinado prédio e por acaso algum abalo acontece, ou um avião, como aconteceu em Nova York, né, nas Torres Gêmeas, um avião passa, um terremoto acontece e aquele prédio vem abaixo. É o horário daquela pessoa estar trabalhando? É. Tinha ali, dá para se ver, tem alguma forma de se identificar que aquela pessoa estava ali dentro, que não saiu dali? Provavelmente. Se ali aquela pessoa tiver como certa de estar ali dentro, mesmo que não se ache, portanto, o corpo, nós temos, então, a morte presumida sem declaração de ausência, que só vai ser dada pelo juiz, portanto, por uma sentença, depois de encerradas as buscas por esse corpo, tá? Com declaração de ausência, aquele sujeito que sai de casa, vai comprar um cigarro e não volta. Aquela pessoa que vai ao shopping comprar alguma coisa e não retorna. Também haverá um período de buscas, né? E esse período de buscas, não encontrando essa pessoa, abre-se o processo, portanto, de ausência. Cuidado que é longo esse processo de ausência, tá? Ele pode ter deixado o procurador, pode não ter deixado o procurador, né? Não deixando, depois de 1 ano de arrecadados os bens dessa pessoa, abre-se, declara-se, né, a ausência e abre-se a sucessão provisória. Depois de 10 anos, você pode pedir ao juiz a declaração, portanto, da morte presumida. Então, só aí nós teremos uma morte com abertura da sucessão definitiva, tá? Então, cuidado com esses detalhes, façam leitura ali do código, que é bem simples, né, a compreensão, porque esse processo de ausência é um processo bem longo. Ainda depois dessa morte presumida, declarada, né, o sujeito, a pessoa desaparecida, pode retornar e ter direito a alguma coisa do seu patrimônio, aquilo que restou. Então, cuidado que é bem longo, só não vai dar tempo da gente falar ponto por ponto aqui. E comoriência? Comoriência é quando 2 pessoas ou mais morrem num mesmo evento e que, obviamente, há uma questão de direito sucessório entre elas, porque se morre uma com uma colega e essa colega nada deixou testamento, não é da família, não está na ordem de vocação hereditária, não tem por que a gente ficar discutindo comoriência. Comoriência vai ser discutida, portanto, quando nós temos 2 ou mais pessoas que falecem no mesmo evento e não se sabe precisar quem morreu primeiro. Então, naquele primeiro exemplo que eu dei da família, nós podemos ter ali o quê? Nós podemos ter o pai, a mãe e um filho. Naquele acidente de carro, né, morre o pai, morre a mãe e na sequência morre o filho, chegando no hospital. Então, nós temos que aquele filho herdou de seus pais e, posteriormente, com a sua morte, passou a sua herança para outras pessoas da ordem de vocação hereditária. Mas se eu digo que todas elas morreram no mesmo evento, eu tenho que aquele filho não chegou a herdar nada de seus pais. E, portanto, não é isso? Se ele já tinha algum patrimônio, vai passar aos seus sucessores, tá? Mas, se o que restava para ele era só o patrimônio dos seus pais, ele não adquiriu. E, portanto, não se abre a sucessão, a transmissão, portanto, pela sucessão.
tá? Cuidado, comorense, então, 2 ou mais pessoas que têm alguma coisa relacionada em direito sucessório morrem, né, sem se saber, não se sabe precisar quem morreu primeiro. Então, não haverá, por exemplo, direito de herança em relação a essas pessoas porque morreram. Para você ser herdeiro, tem que ser pessoa viva ou alguns casos específicos tratados lá na matéria de direito das sucessões. Passando, rapidamente está acabando o nosso tempo, elementos individualizadores da pessoa natural. Nome é um individualizador, ou seja, é a forma como você é conhecido pela sociedade, na comunidade, né? Então, eu me diferencio de outras pessoas por algumas características. E o direito vem nos trazendo, por exemplo, o nome. Prenome, patronímico e muitas vezes o agnome. Meu nome, Maíra, patronímico, nome de família. Moura de Oliveira, portanto. Não tenho agnome. Meu irmão tem Marco Antônio de Oliveira, filho. Então, nome, Marco patronímico de Oliveira, filho. É o agnome, porque era um nome do nosso pai. Então, é a diferença daquele indivíduo dentro daquela família. Para se diferenciar do outro Marco Antônio, se coloca filho, se coloca júnior, neto, segundo, primeiro, né? Muito utilizado, né, na realeza, portanto. Em regra, esse nome é imutável, em regra. Cuidado, já chamando a atenção, o prazo está acabando, nosso tempo está acabando. Cuidado que comporta exceções. Nome vexatório, né? Então, cuidado com o seu nome, né? Cuidado com o nome que você vai colocar no seu filho, porque hoje, com a questão do bullying, é muito prejudicial para a criança, para o desenvolvimento desse indivíduo. Então, um nome vexatório você pode pedir para que altere, sim. Casamento, quando você casa, você tem a opção, hoje, opção de colocar, né, o sobrenome, o patronímico do seu cônjuge, tanto homem como mulher, não faz distinção hoje em dia, antes era só a mulher que era obrigada a colocar o patronímico do seu marido. No primeiro ano, após completar a maioridade, basta ir no cartório de registro civil e pedir alteração do seu nome. Então você tem um ano de 18 a 19, cuidado para não chegar aos 19, porque encerra esse prazo, você pode chegar lá, não gosta do meu nome, quero botar Paula, não quero mais Maíra, porque me chamo de Mayra, Maria, Maiara, quero Paula, que é mais fácil, ok? Então vou lá e peço para trocar o meu nome. Cuidado que o patronímico você não consegue mudar, via de regra, a não ser que haja uma questão de abandono afetivo na família, e aí você consegue retirar o patronímico de um dos genitores, tá? E eu chamo atenção aos transgêneros, aos transexuais. Novíssimo, adoro essa questão, sempre trabalho com os meus alunos em relação de transexuais, não sei se o seu professor tratou, não era obrigatório, é uma questão que eu faço com os meus alunos. Cuidado que isso daqui aconteceu, aconteceu agora, durante as nossas aulas, né? O STF decidiu finalmente que os transexuais não precisam de passar pela cirurgia de transgenitalização para alteração do seu nome. Então, se eu me chamo Maíra, mas eu nasci como Pedro, e todo mundo me conhece desta forma como me apresento agora para vocês, eu não preciso mais brigar pelo meu nome social, não preciso passar mais por situação vexatória, porque eu sou um ser, eu tenho o direito de ser assim como eu me compreendo. Então, basta agora chegar ao cartório de registro, portanto, civil, de pessoas naturais, e pedir a alteração do nome. E, portanto, o que acontece? Esta alteração vai ficar feita exclusivamente no registro, ela não é pública, fica no livro do cartório, não aparece na certidão, não aparece no seu documento. Então, cuidado com a questão dos transexuais que tiveram mais essa vitória agora no início do ano. Estado civil indica sua posição na família e na sociedade. Então, tem estado civil individual, estado civil familiar e o estado civil político, né? Então, eu, pessoa, sou do sexo feminino, tenho determinada altura, determinado peso, sou filha de fulano e de fulana, ok? Sou casada, então eu tenho aqui uma questão, elemento individualizador, né, da minha pessoa e dentro da minha família, quem eu sou. Então, cuidado com as leis, que tem leis que operam tão somente para o sexo feminino. Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Dependendo da sua cor. Nós temos as cotas nas universidades, por exemplo, ok? Então, muito cuidado com esses elementos individualizadores.
Estado político, nós temos se brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro. Então, nós temos a questão das eleições, né? Se você pode se candidatar a presidente, se você não pode, e outras questões a mais que serão tratadas pelo professor de Direito Internacional, pelo professor de Constitucional com os senhores. Domicílio, voluntário ou legal. O domicílio voluntário entra o foro de eleição também, quando você celebra um negócio jurídico, portanto, e você faz a escolha, né? Onde vai ser o foro de eleição, onde aquelas pessoas que estão pactuando, celebrando aquele negócio, vão exercer, né? Vão exercer as suas obrigações, vão cumprir, perdão, cumprir as suas obrigações. Então, o domicílio, na verdade, é o lugar, em regra, escolhido pela pessoa, e tem domicílio da pessoa jurídica, não vai dar tempo de falar, o domicílio da pessoa se dá aquele lugar que ela escolhe para cumprir com as suas obrigações. Posso ter mais de um domicílio? Claro que posso, sem problema nenhum. Tanto vou cumprir em um, como posso cumprir no outro também. Cuidado com o domicílio legal, aquele estipulado pela lei. Por exemplo, do presidiário vai ser o seu domicílio onde está preso, não é isso? Pessoas, servidores públicos, onde cumpre, né, a sua função pública. Então, não se confundam com isso. Bem, nossa matéria está chegando ao fim, nós temos 15 minutos, 15 segundos. Eu não abri para perguntas, mas pode deixar sua pergunta que a gente faz a mediação e eu tiro a dúvida dos senhores. Ficou faltando falar direito da personalidade, extremamente importante, e não deixe de olhar pessoa jurídica, ok? Um grande abraço.